está a acontecer muito rápido. Aquilo que aconteceu com o Trump, nós tivemos na Guerra Fria. Eu era miúdo, mas quando vejo agora as coisas de história, houve um período das guerras em África, não é? Em que era normal morrerem dirigentes africanos, mortos pela CIA. A CIA é que os matava. Sim. Ou a CIA, ou parecidos com a CIA, ou o mando da CIA. E nessa altura, em que se dava esse embate da Guerra Fria, nos anos 70, 80, também estava a avançar muito rapidamente a realidade. Mas era uma realidade de desagregação da União Soviética e de expansão dos Estados Unidos da América. Continuação da expansão dos Estados Unidos da América. Mas lá está, os Estados Unidos tinham 30%, tinham 60% da produção mundial, tinham a percentagem o PIB americano era quase metade do PIB mundial, ou mais de metade do PIB mundial, era uma coisa assim absurda. Agora não tenho os números, mas a proporção face ao PIB mundial era uma coisa brutal do PIB americano. Mas os Estados Unidos tinham a indústria de ponta toda. Os Estados Unidos, em virtude de saírem como o grande credor da Segunda Guerra Mundial, permite-lhes aumentar a sua base material a níveis impensáveis, beneficiar da aquisição das melhores tecnologias. Aliás, já na altura vieram à Europa buscar as melhores tecnologias também. Porque a Europa precisava do investimento americano. E tiveste entrada de capital americano em muitas empresas europeias também, e o domínio do sistema financeiro europeu através do capital americano também, e eles tinham os maiores bancos também do mundo, não é? Com portfólios de capital em todos os setores, na Europa também. E, portanto, isso faz com que os Estados Unidos não apenas dominassem a vertente burocrática e tecnocrática, ligado à investigação tecnológica, etc., mas também a vertente industrial. Dominavam a indústria de ponta. Até deslocalizarem para o México primeiro e depois para a Ásia, os Estados Unidos tinham a indústria dentro de casa. E então houve ali um momento, nos anos 70, 80, até meados dos anos 90, até ao Clinton, talvez. Agora não tenho também os dados para ver onde é que aquilo começa a cair drasticamente. Mas até ao fim da União Soviética, por esse período, os Estados Unidos coincidem com, digamos, o domínio da indústria, o domínio das fontes de energia, do petróleo, do dólar, né, e toda a parafernália de investigação, meios académicos, comunicação social, era tudo americano. Eles dominavam tudo. Não havia nenhum ciclo de acumulação importante que eles não dominassem. E é interessante verificar. Eu no outro dia estive a comparar dois gráficos muito interessantes do ponto de vista da distribuição da riqueza. Estava a fazer um trabalho sobre isso. E então vou ver os Estados Unidos em termos de distribuição da riqueza. A riqueza que tinham o 1% mais ricos e os 50% mais pobres. Entre os anos 50 e a queda da União Soviética, e 91, 89 por ali, o 1% tinha 10% da riqueza produzida. Os 50% mais pobres tinham entre 27% a 29% da riqueza produzida. Só. Mas isto permitia fazia com que o americano médio, só o homem é que trabalhasse. Ou seja, tu tens a emancipação da mulher, mas a emancipação da mulher que nós olhamos para ela como uma coisa positiva, e a mulher tinha que se emancipar, mas as razões pelas quais o capital emancipa a mulher não são as mesmas pelas quais as pessoas progressistas quiseram emancipar a mulher. O capital emancipa a mulher
para aumentar o exército laboral de reserva, para fazer baixar os salários, porque com a indústria de ponta, os salários americanos tinham crescido muito. E então era preciso fazê-los baixar. E se fores ler o relatório Kissinger em 71, ele fala dessa necessidade de introduzir as mulheres no mercado de trabalho para conter a natalidade, mas também para conter os salários. E, portanto, as mulheres, as mulheres entram, e não entram da forma, ou seja, a mulher devia de se emancipar, mas devia de resultar de uma escolha da família. Ou seja, a entrada da mulher no mercado de trabalho não deveria de coincidir com a redução dos salários. Deveria de constituir um aumento da qualidade de vida e uma escolha da família, de quem é que trabalhava, se era o homem, se era a mulher, porque trabalhava o homem, porque o homem é que mandava. Mas a emancipação real da mulher deveria ter sido: a mulher tinha tanto direito a trabalhar como o homem, e se fosse a mulher trabalhar não ganhava menos como o homem. E a prova que ela se faz para baixar os salários é que as mulheres ganhavam menos que os homens. Porque se fosse a emancipação progressista, por direito, a mulher não ia ganhar menos que o homem, ia ganhar o mesmo. Mas ela foi ganhar menos. Ainda hoje, as mulheres ganham menos. Não é? E a verdade é que ganham todos menos. E o efeito que isso teve foi: tu olhas para os trabalhadores estavam aqui, os 50% mais pobres estavam aqui, com 50%, com 30%, 25% a 30% da riqueza produzida, e os outros estavam aqui com 10%, 1% mais ricos. E começa a fazer isto. E inverte-se. E hoje, os 1% tem 30% da riqueza produzida, 29% nos Estados Unidos, e os 50% mais pobres têm 10%. Inverteu-se. Houve um processo de apropriação da riqueza, de concentração de 20% da riqueza dos mais pobres para os mais ricos. Mas não foram estes apenas os 50% mais pobres que empobreceram. Os outros que estão abaixo dos 10% mais ricos também empobreceram todos. A classe média, a chamada classe média, aquelas 20, 30% de pessoas que têm cargos técnicos, intermédios, engenheiros, etc., empobreceram também. Mas o que é interessante é quando tu comparas este gráfico com o que se passou na Rússia soviética e na transição para a Rússia atual, tu verificas que na União Soviética o 1% mais rico dominava apenas 4% da riqueza. E os 50% mais pobres dominavam 30 e tal por cento da riqueza. 37 ou 38% da riqueza. E à medida que a União Soviética vai caindo, o que é que vai acontecendo? A mesma coisa. Mas mesmo assim hoje na Rússia, os 50% mais pobres têm 21% da riqueza. O que tu tens na Rússia é uma classe média muito esbatida. Ou seja, tu tens o 1%, o 1% tem o mesmo nos Estados Unidos, tem 30% da riqueza, 1%. Mas depois a outra riqueza daí para baixo está mais distribuída. Ao contrário do Ocidente, em que tens uma parcela cada vez maior dos mais pobres que têm cada vez menos. Os 20% mais pobres têm muito pouco. E os 30% têm já menos também, e por aí fora. Na Rússia há um equilíbrio maior desse ponto de vista. Mas o que tu tens é uma oligarquia que se apoderou da riqueza, da maior fatia da riqueza. Mas depois, daí para baixo, as coisas estão mais equilibradas do que no Ocidente. Mas para dizer, quer dizer, esse efeito de concentração de riqueza que resulta da transferência de mais-valia dos mais pobres para os mais ricos, ao contrário daquilo que eles se calhar esperavam, em vez de fortalecer o Ocidente, enfraqueceu. Porque enfraqueceu-lhe o mercado interno. Enfraqueceu-lhe o mercado interno. Enfraqueceu-lhe
a capacidade de inovar. Porque se tu tens trabalhadores mais mal pagos, também tens trabalhadores menos produtivos, também tens trabalhadores que inovam menos, que se entregam menos. E tens aqui um efeito que é muito importante. É que o trabalhador americano, nos anos 50 e 60, era um trabalhador altamente motivado do ponto de vista sistémico. Era o trabalhador que estava a combater o comunismo, era o trabalhador que tinha ganho a Segunda Guerra Mundial e era o trabalhador que estava a construir a América. E isto passava para as próprias pessoas e era o tal sonho americano, a propaganda do sonho americano. Tal como tiveste isto na União Soviética no pós-Segunda Guerra Mundial também, não é? Em que a União Soviética cresce a 14%, porque havia esse fator também de ter ganho a Grande Guerra, de estar a construir um país novo, o paraíso dos trabalhadores, então havia ali uma motivação extra. E nos Estados Unidos isso aconteceu também. Isso já não existe hoje. Estes Não existe trabalhadores eram bem propósito, né? pagos e estes não são. E isso conta muito. Mas não explica tudo, mas explica muito a valorização dos próprios trabalhadores. Sim, eu tive mais de uma vez eu conversei sobre isso com o Larry Johnson aqui no canal. E ele fala isso. Ele na infância, né? Mas os pais dele, na época dos pais dele e até um pouco da época dele, ainda assim, talvez ele não tenha pego diretamente isso já para si, mas a infância dele, ele viu isso. Você tinha todas as metalúrgicas, as grandes indústrias, uma cidade de interior lá onde ele morava, onde o cara se formava no segundo grau e ascendia imediatamente à classe média. Claro. Né? E a classe média que eu estou falando é a classe média do sonho americano, não é a classe média do Brasil, né, que eles chamam de classe média. É a classe média do sonho americano, é aquele cara que tem um puta casarão com jardim sem cerca. Casa, tem uma moradia, tem carros, tem. Um Sim, sim. carro, É a um, classe dois. pequena proprietária. Isso é que é a classe média. É Uhum, a pequena proprietária. exato. E isso, assim, como ele falava, né? O cara saía da escola média, né, com seus 18 anos, e ascendia à classe média. Na época que eu trabalhava, que eu comecei a trabalhar com navios, até com Davidson, isso meio que acontecia no Brasil. Tá? O meu segundo emprego, que eu trabalhei como técnico na Itautec, o meu salário era bom. Na época era Em R$ 1.000. Portugal, em Portugal, nos anos 90, eu quando saí da universidade sabia que ia ter um bom salário. Era formado. Você vê. Não, eu era técnico. Eu não era formado, eu era técnico. Ainda nem eras formado. Pois, mas uma pessoa, um técnico já na altura ganhava bem também. Mas uma Eu ganhava, qualificação já te permitia ganhar bem, acima da média. na época, se não me engano, o salário mínimo era R$ 300, eu ganhava 1.000, ganhava 3 salários mínimos. Né? Vamos botar aí como a realidade de hoje de Portugal, o salário mínimo aí está 800 euros, não é isso? Então, pensa 3 salários mínimos, é um salário bem razoável. Né? Para Portugal até é difícil de encontrar um salário desse. E poucos anos depois, quando eu fui trabalhar na indústria naval, eu já tirava, como técnico ainda, eu tirava dinheiro assim, que eu ganhava mais do que todos os meus amigos, entendeu? Então, assim, nessa época se estava tendo um crescimento no Brasil. E aí, esse fato que você fala da guerra ao terror é muito interessante para mim, porque eu tento aqui no canal fazer aos pouquinhos, assim, catando migalha, a grande visão dos anos 2000 do intervencionismo dos Estados Unidos, em que eles se meteram em todos os lugares do mundo, quebraram tudo, fizeram bagunça. A gente tem toda a intervenção na Petrobras, que culmina com o impeachment da Dilma, né? Você vai ter, sei lá, Geórgia, você vai ter a Ucrânia, o início da Ucrânia,
Ucrânia começa lá com os capacetes laranja, né? 2004, se não me engano, É né? a Revolução Laranja? A Revolução É, Laranja? os capacetes laranja, né? Enfim, Revolução Laranja é 2004, né? Se não me É a engano. Revolução Laranja, chamava-se assim. Então, e aí você Viu tem o Timoshenko e essa gente assim. E aí você tem todas as revoluções coloridas, a Revolução Rosa na Geórgia, a Revolução do Guarda-Chuva, né? Umbrella em Hong Kong, não é isso? Depois Enfim, passam a ser, quando começou a ser muito visível que as revoluções coloridas eram as americanas, eles passaram a chamar-lhe de Umbrella Revolution, a uhum, Revolução da Dignidade, que foi a do uhum, Euromaidan, começam uhum. a aplicar esses nomes. Eles vão rebrandeando, né? Fizeram um rebranding. Mas Fizeram eu o vejo, eu rebranding. nesse período dos Estados Unidos, vejo como tu tens uma criança traquina que herda uma fortuna imensa dos pais, não é? Todo o poder do mundo, e o que é que faz com ela? Disparates. Merda. E foi isto que aconteceu. E os Estados Unidos não tiveram à altura, os dirigentes americanos, como Joe Biden, Bush, não tiveram à altura daquilo que tinham herdado. Aquilo que gente como Kissinger e companhia construíram, com muita esperteza saloia, diga-se de passagem, com, Uhum, muito, com muita aldrabice, com muita propaganda, mas construíram e acumularam, estes destruíram. E destruíram porque foram criados com tudo e a pensar que podiam ter tudo. E, portanto, era uhum. tudo deles. E eles podiam fazer o que quisessem. Houve alguém que já disse isso, não me lembro quem é que falou disto, mas há um general americano que dizia isso. Eu não sei se foi o Colin McGregor, que dizia assim: foram para o Iraque e ninguém lhes disse nada, foram para a Jugoslávia e ninguém lhes disse nada, e portanto eles foram achando que podiam fazer tudo. E hoje em dia já não enganam ninguém, mas comportam-se. Quer dizer, esta gente, o que é engraçado é que ainda hoje, quando ouves falar, e hoje falou Ursula von der Leyen sobre a China e sobre os chips dos carros chineses, que agora a guerra é essa, são os chips legacy, né? Porque a Europa ainda produz cerca de um terço dos chips legacy a nível mundial, Uhum. e está a ser comida pela China. E, portanto, quer aplicar sanções ou tarifas em cima dos chips legacy também. E tu ouves a Ursula von der Leyen a falar e ficas assim, mas esta tipa pensa que ainda manda alguma coisa. É que eles falam com uma arrogância, como se tivessem superioridade moral e não perceberam ou não querem aceitar que foram totalmente desmoralizados. É um bocado como o Fidalgo arruinado. Ele já não tem nada. Se o virares ao contrário, não cai nem uma moeda. Mas ele fala e apresenta-se como se ainda fosse muito rico. E Sim. estes ainda falam como se fossem os grandes moralistas da história. Como se fossem aqueles que lá atrás derrotaram o bicho-papão do comunismo e não sei o quê, e mostraram que a sociedade ocidental era mais democrática, mais livre, mais isto e mais aquilo. E então tinham essa superioridade moral. Uhum. E economicamente eles é que sabiam, e o sistema económico deles é que funcionou, e de repente olham para o mundo e acham que o mundo ainda tem que continuar a acreditar nessa história. Eu acho piada quando eles criticam a China sobre produção ou de financiar a atividade produtiva, porque isto é uma contradição imensa. Porque quando eles ganharam a União Soviética, a conversa era que ganharam porque o sistema era melhor. Era o sistema que era melhor. A história tinha provado que o sistema era melhor. E acima de tudo era economicamente melhor, era mais produtivo, valorizava mais o trabalho, valorizava mais a inovação e por aí fora. Agora surge a China, que consegue produtos mais baratos e da mesma qualidade ou de qualidade superior, e eles dizem que não pode ser, porque a China faz trapaça.
Então, mas a superioridade não era de sistema. O sistema gera os recursos que gera. Vão pela mão do Estado ou vão pela Bolsa. O sistema gera os recursos que gera. E o que está a mostrar a China é que o sistema deles gera mais recursos, é gerador de mais recursos do que este. E eles não conseguem aceitar isso. Então é porque faz trapaça. Espera lá, nós somos os melhores. Nós fazemos tudo melhor que os outros. Então se eles estão a ganhar é porque estão a fazer batota. Quer dizer, isto é uma postura tão mesquinha, tão arrogante, tão inaceitável, porque menoriza os outros. Sim. Há várias formas de menorizar os outros e o Ocidente faz isso melhor que ninguém. Quando diz, vocês têm que aplicar a democracia, então estás a dizer que o outro não é democrata, o outro é um ditador. Vocês têm que dar liberdade a reconhecer os direitos humanos, então estás a dizer que eles não reconhecem. Vocês estão a sobreproduzir, então estás a dizer que eles estão a fazer batota. É tudo assim. É sempre numa lógica de menorização dos outros povos. E há povos que não aceitam isso, como é óbvio.